amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de mercado, olhando para Chicago. Ontem, quem acompanhou Chicago ficou assustado, principalmente com as altas, aí, limite de alta, acabou encerrando aí o mercado com 70 pontos de elevação, depois que o USDA divulgou o relatório de intenção de plantio lá nos Estados Unidos, trazendo uma área menor do que as estimativas iniciais aí, imaginadas ou pelo menos projetadas lá em fevereiro. Hoje foi um dia de devolver parte desses ganhos de ontem, pelo menos nos primeiros vencimentos. O maio, por exemplo, acabou recuando aí quase 35 pontos, devolveu pelo menos metade dos ganhos de ontem e encerrou aí na casa dos 14 dólares. O novembro, que é a safra americana, esse acabou encerrando aí com alta de 7,5 pontos. Fechou a 12 dólares e 63 cents por bushel. Então, a gente já começa a perceber uma diferença aí no tratamento do mercado em relação ao que tem agora e o que pode ter lá no segundo semestre, principalmente na hora da safra americana entrar no mercado. Sobre essas questões, sobre a formação dos preços, para onde que os preços podem caminhar e o que a gente tem que observar, a gente convidou o Aaron Edwards, está aqui com a gente já, direto lá dos Estados Unidos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, viu, Aaron, mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O Aaron é consultor de mercado, está de olho no que aconteceu, obviamente, lá com os preços da soja. Da mesma forma que pegou a gente de surpresa aqui no Brasil, imagino que tenha sido uma surpresa para vocês também por aí nos Estados Unidos, Aaron. Seja bem-vindo a esse relatório de ontem. Boa tarde. Haja coração, né? Verdade. Muito animador, tanto o pregão de ontem quanto de hoje. Você falou muito bem. O mercado terminou hoje o trabalho que não deu para fazer ontem porque fechou com limite de alta. Então, saiu o relatório, pegou o mercado de surpresa, limite de alta, aí acalma os ânimos, teve pregão noturno, abriu o mercado e, assim, parando para pensar o que aconteceu. Bom, não tem nenhuma notícia que mudou as expectativas da soja disponível no curto prazo. A safra brasileira nada mudou a princípio, a demanda nada mudou. Então, recuou um pouquinho o contrato de vencimento mais próximo, mas o contrato de novembro, a safra norte-americana, começou a ficar de olho que talvez essa falta de soja não vai parar quando chegar a soja norte-americana. Talvez esse quadro apertado, de estoques apertados, tenha um lastro mais longo, né? Talvez a safra norte-americana não seja o bastante para conter esses mercados e preços que vinham negociando muito a menos, preços muito menores do que os contratos de vencimentos mais próximos, começaram a tirar um pouquinho dessa diferença, desse atraso. Foi o que aconteceu hoje. Muito bem. Agora, olhando daqui para frente, Aaron, quais são as preocupações e o que o mercado deve se focar agora? Maior risco daqui para frente é clima. No caso do milho, o clima tanto da safrinha brasileira com milho, mas principalmente nos Estados Unidos, que é o maior produtor de milho. No caso da soja, aqui nos Estados Unidos. Já tem, em algumas regiões, mais para o sul, já tem plantadeira rodando, mas o grosso mesmo vai entrar provavelmente a partir do meio de abril. Já tem gente entrando, começando, fim da semana que vem já vai ter plantadeira rodando aqui e ali, e na última quinzena deve dar uma acelerada, se o clima permitir. A previsão de tempo, todo mundo sabe como é, mas atualmente as previsões de tempo sugerem que logo que tem o limite que pode plantar dentro da janela de plantio que o seguro cobre, é para ter clima seco e depois chuva. Então é capaz dos primeiros dias realmente dar uma disparada o plantio aqui nos Estados Unidos, logo no começo, e depois as chuvas, a gente espera que elas venham pela safra, pelo mercado se plantar no seco e não vier chuva, aí segue aí o risco climático. Mas o que vai movimentar o mercado aqui nas próximas semanas já é essa previsão de chuva e expectativa de oferta aqui nos Estados Unidos.
Ou seja, a gente tem sim o risco climático diante aí dos olhos dos investidores, dos participantes, mas se esse começo de safra for bom, se o desenvolvimento aí do plantio for normal, daí a tendência é recuar, então, Mário. A, a cautela, digamos, o fator baixista, a cautela com preços, lembrar que esses preços são sustentados em grande parte por fundos e de especuladores. Quando esse dinheiro grande ficar assustado ou ficar tranquilizado que não tem um problema de oferta e de demanda, eles vão começar a tirar essas posições compradas, e é ali que você pode ter aquele período que os preços só deslizam. Então, assim, quando que vai chegar esse dia? Esse é o fator de cautela que é muito importante ficar de olho. Eu acho o relatório dos fundos dessa semana vai ser de pouca importância, porque ele pega a negociação até terça-feira e o relatório saiu depois. Então, mas assim, é algo para ficar de olho. Fator autista é que é muito raro você passar uma temporada inteira de plantio sem ter pelo menos uma preocupação climática. Até quando produz bem, assusta. E basta o susto para fazer preço disparar mais. Então, E esse ano mais ainda, né? Porque com uma área menor, a tendência é você ter uma oferta menor também, né? Os estoques já estão apertados, já tem, assim, tem demanda, tem estoques apertados, está naquele ponto que qualquer susto você entra naquele modo de sobrevivência e o preço vira leilão. Quem paga mais? Quem quer grão tem que pagar mais. A gente tem visto os prêmios nos Estados Unidos continuam fortalecendo cada vez mais. Indica que há demanda pelo grão físico, essa demanda não tem desacelerado, e é isso, assim, se faltar grão, muitos falam que, assim, eu ouvi um produtor falar, na realidade ele trabalha na área comercial, e ele falou assim, a gente mandou soja para o Brasil, mas eu estou com medo que a gente não vai chegar na próxima safra, e será que eles vão ter soja para devolver? Então, assim, esse é o quadro, né? Se chegar no fim do verão aqui nos Estados Unidos, lá para julho, agosto, e tiver com escassez, se faltar soja, não dá para chegar na próxima safra, realmente preocupa, né? Isso é no caso de uma quebra de safra. Mas basta um susto para empurrar esses preços mais para o alto. Muito bem. Então, vamos dizer que agora está tudo nas mãos do clima americano. Esse é o principal fator autista, a não ser que haja alguma surpresa de demanda, algo que nós já não temos ciência, né? Porque todo quadro de demanda a gente já sabe. Se tiver uma mudança nesse quadro, isso pode gerar um choque. Mas o maior risco, o mundo precisa de grãos e quem está numa posição para ofertar é os Estados Unidos e eles estão prestes a plantar. Nós estamos prestes a plantar aqui nos Estados Unidos. Então, ficar de olho no clima norte-americano daqui para frente vai ser crucial. Aaron, existia aquela expectativa, né? Pelo menos eu ouvi isso em algumas análises que a gente vem fazendo aí com consultores e especialistas aí nos últimos dias, da possibilidade de correr tudo bem com a safra americana, os chineses esperarem para voltar a comprar só lá na frente. Agora que o risco aumentou, você acha que o chinês ele volta às compras? Porque aqui no Brasil a gente está vendo uma... Como é que eu vou te explicar? Os negócios meio parados, sabe? Uma falta de necessidade chinesa, pelo menos daqueles grandes volumes que os chineses costumam comprar quando a safra começa, a gente está sentindo que está faltando isso. Com essa mudança de cenário, você acredita que esse apetite chinês volta ou é um problema de demanda mesmo? Eles não vão precisar comprar de forma agressiva nesse momento? Excelente colocação. Eu queria, inclusive, fazer um paralelo, né? O funcionamento normal que a gente tem do mercado é que muitas vezes, pensando, por exemplo, no produtor brasileiro, você tem o prêmio mais alto na entre-safra.
mas eu acho que essa tua colocação tem uma realidade que é muito importante lembrar. É que preços corrigem preços, entendeu? O preço muito baixo por muito tempo gera demanda e o preço muito alto por muito tempo fere a demanda. Então, assim, se vai ter escassez, tem soja suficiente para chegar na próxima safra? Essas são as perguntas relacionadas à demanda. Vai ser muito interessante para ver se a China ou qualquer outro comprador do mundo, se eles falam, eu preciso da soja, eu não tenho cobertura, eu não sei se eu chego na próxima safra e eu vou comprar. Mas se essa demanda continuar desacelerando por causa do preço, é uma alerta que o comprador não quer mais pagar isso. Nos Estados Unidos, o mercado doméstico, eu falei dos prêmios, o mercado doméstico tem preocupação da oferta e assim, de ter soja no mercado doméstico dos Estados Unidos. Mas tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, quem move é o mercado de exportação. E eu acho que a palavra de alerta fica de olho nas demandas. Para o produtor brasileiro, o que deu certo no ano passado nem sempre dá certo esse ano. Então tem que tomar muito cuidado para ver o que está gerando os preços, o que está movimentando o mercado, e quando esse quadro mudar, aí você ajusta. É fácil o produtor falar, tal mês eu vou vender, né? Ou tal momento eu vou vender, mas tem que olhar quais os sintomas do mercado. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois. Então, assim, tem que ver o que está movimentando esse mercado. Hoje, nós tivemos ontem um relatório extremamente altista e o preço subiu, voltou, e a única negociação assim mais sustentável que continua subindo, que pede mais ajuste, é o contrato para a safra norte-americana. Então, os preços estão tendo uma dificuldade de sustentar ganhos. Vamos ver a semana que vem, mas está difícil de ter maiores ganhos nos vencimentos mais próximos. Tá sofrendo para subir mais, né? Pois é. Bom, então são fatores que a gente precisa acompanhar e analisar de perto aí, a questão do clima nos Estados Unidos e o ritmo da demanda chinesa daqui para frente. Esses dois fatores vão nos indicar para onde os preços da soja podem ir, certo, Aaron? Sim. Muito bom. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço, viu, a sua participação aqui com a gente, trazendo as informações. E só uma última pergunta de curiosidade mesmo. O que você achou dos números de ontem? Em conversa com produtores aí nos Estados Unidos, realmente eles têm a intenção de reduzir, ou pelo menos de não plantar tudo aquilo que se projetava lá em fevereiro? Bom, eu não tenho falado com nenhum produtor que falou, estou vendo esses preços e eu vou plantar menos. Se isso né? Pergunta. Olha o preço. Óbvio. Aí tem muito produtor que fala, é claro que jogaram um número apertado, eles precisam de uma expansão de oferta para sanar esse quadro, né? O que eles não podem ter é uma falta de grãos. Então, assim, cada um interpreta como quer. Mas produtor reduzindo área, não tenho falado com nenhum com esses preços. O que tem é que talvez não tá, tipo, se tem que escolher entre soja e milho, tá difícil. Muitos talvez optam pelo milho ao invés da soja. Mas a redução foi nos dois, então vai entender, né? Pois é. Bom, vamos esperar para ver. Obviamente a gente tem essa definição um pouco mais para frente, talvez em junho. Definição de o que o produtor americano decidiu, obviamente. Exatamente. Para quem quer ver por esse lado, faz sentido que você joga um número baixo de área para encorajar o plantio, para você ter maior oferta, e depois que está plantado não dá para mudar nada. Então aí você ajusta a área mais para o meio do ano depois que está plantado. Isso, assim, quer olhar por essa ótica e de certa forma faz sentido. O importante é que o mercado reagiu e já compensou até certo ponto nos vencimentos próximos, mas a pergunta é quanto que o mundo vai ter que produzir para sanar essa demanda. E o contrato da safra norte-americana fez novas altas. Não foi assim, tá
negociando em preços mais altos do que jamais negociou. Então, isso dá a indicação que esse quadro altista talvez vai precisar da safra brasileira de soja para saciar. Então, a americana não vai ser o suficiente, vai precisar da brasileira também. Esse seria o cenário fundamentalista que está começando a mudar. Até então, a gente tinha falado, não, basta chegar na safra dos Estados Unidos. E agora está uma dúvida, será que isso vai ser o bastante? E é isso, essa é a grande mudança de ontem para hoje, né, que o mercado está percebendo. A gente andou fazendo umas contas aqui e usando o tamanho de área que foi divulgado, com uma produtividade que é, vamos dizer, a segunda melhor produtividade dos Estados Unidos, produtividade média, a gente chega numa safra de 120 milhões de toneladas. Se for isso mesmo, é muito pouco, né? É muito pouco, é muito pouco. E assim, entra no cenário de pânico, né? de mexer na oferta. É insuficiente, falta grãos. Aí começa a ter o desabastecimento e tal. E esse é o cenário que você tem aqueles saltos exponenciais de preço, que nem eu falei, leilão, entendeu? Não é uma movimentação, é uma movimentação mais exponencial. Então, assim, está cedo para falar que esse é o cenário. Na minha concepção, precisaria não só de um surto climático, mas de uma escassez real, e precisaria que a demanda continue forte, mesmo nesse quadro. Mas é um ano diferente nesse aspecto. É um ano que há essa possibilidade. Por exemplo, 2012, todo mundo fala dos preços altos e tal, de 2012, e foi um cenário de escassez seguido de falta de chuva nos Estados Unidos, seca em toda a região produtiva. Então, assim, por isso que a gente falou, clima, fica de olho no clima, fica atento aos sintomas, acompanhe o posicionamento dos fundos, acompanhe a demanda chinesa. Se a demanda começar a secar, os fundos assustarem, esse mercado pode só deslizar. O exemplo seria o trigo. O trigo já deu essa deslizada, reagiu um pouquinho, mas não está se sustentando. Então, soja e milho podem seguir pelo mesmo caminho. Mas cautela, né? Pois é. E tem essa outra vertente que você citou também, que é o posicionamento do produtor americano. Como você mesmo disse, você não ouviu o produtor americano falando que vai reduzir a área diante desses preços que estão agora. Então, né, pode ser que lá na frente a gente tenha um outro cenário de oferta também para oferecer para o mercado, né? Perfeito. Um relatório no papel é um relatório no papel, pode mudar, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas, mas é viver o momento, acompanhar dia a dia, tomar as decisões, fazer o dever de casa, aproveitar boas oportunidades, vender, mas assim, não tudo de uma vez, vende, espera a próxima, vende mais um pouco. Cuidar do negócio, como a gente sempre fala aqui, né? É isso aí. Boa, meu caro. Obrigado, Aaron, mais uma vez pela sua participação e volte sempre. Abraço. Valeu, abraço. Está aí Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, consultor Aaron Edward, trazendo para a gente as informações do mercado, principalmente no dia seguinte aí daquele relatório que acabou surpreendendo todo mundo, reduziu a área plantada nos Estados Unidos, com isso diminuiu o potencial também de oferta americana, e isso trouxe um quadro preocupante em termos de oferta aí para o mundo. Então, mais do que nunca, esse ano a questão climática nos Estados Unidos vai fazer o mercado balançar. Vamos ficar de olho nisso. Bom, a gente agora vê os números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela os números para a soja. O vencimento maio acabou encerrando aí com quase 35 pontos de baixa, 14 dólares e 2 centes por bushel. O julho, 13 dólares e 96 centes por bushel, uma queda de 31 pontos. Setembro, 12 dólares e 96 centes por bushel, uma queda de 6 pontos mais 25. Já é menor aí a queda em relação aos primeiros vencimentos. E olha o novembro, trabalhando de forma positiva, fechou com 7,5 de alta a 12 dólares e 63 centes por bushel. Para o milho, vencimento maio, 5 dólares e 59 centes por bushel,
4,5% de queda. Para julho, 5,45%, queda de 2,5%. Setembro já começa a melhorar, encerrou de forma positiva hoje, 5 de alta, a $5,01 por bushel. E o dezembro, $4,84, uma alta de 7 pontos. E para finalizar, o trigo, que teve uma queda para todos os vencimentos aí, o maio, $6,11 por bushel, perdeu 7 pontos, julho perdeu 5 pontos mais 25, fechou a $6,10, setembro, $6,12, queda de 4,75, e o dezembro, $6,18, queda de 5 pontos mais 25. São os números de hoje. A gente encerra por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Amanhã a gente não tem os nossos boletins ao vivo, mas a gente preparou para vocês alguns boletins inéditos aí para que você possa entender um pouquinho o que está acontecendo no mercado, enfim, nas principais culturas. Mas na segunda-feira a gente volta com a nossa programação ao vivo a partir das 8 horas da manhã. Continue com a gente, muito obrigado e até segunda.